nós estamos aqui hoje não para defender um ponto de vista, não é essa o nosso objetivo. Nosso objetivo é esclarecer a posição noética derivada do entendimento, da compreensão dos sábios da abençoada memória Hazal, o povo judeu, o povo de Israel. É notório para todos os que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que o judaísmo, a religião judaica, aquela fé que foi dada a Abraão Avinu, me permitam chamá-lo assim, porque é o pai de todos aqueles que creem, desenvolvida ao longo de milênios pela legislação de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, por meio daquilo que ele entregou para os anciãos, para Yehoshua, para Anshei Knesset Hagdolah, para os grandes, os homens, os anciãos da grande assembleia, para os sábios da abençoada memória, por meio dos profetas, os Neviim de Israel. É público e notório que o personagem chamado Yeshua é absolutamente rejeitado pelo povo de Israel como Mashiach. Rejeitado no sentido de que ele não cumpre as questões relativas aos princípios, às leis, às profecias, e não se encaixa no quadro geral do que o povo judeu, Am Israel, entende como Mashiach. Obviamente isso é público e notório. Qualquer sinagoga do mundo que você vá, qualquer sinagoga ortodoxa, progressista, liberal, em qualquer vertente da Hassidut, ou, digamos, Mitnaged, seja Ashkenazim, seja Sefaradim, no mundo todo, qualquer sinagoga no mundo simplesmente não aceita a figura, a pessoa de Yeshua como Mashiach. Primeiro ponto a ser colocado aqui é esse. O segundo, independente do que se derive do conhecimento ou das crenças messiânicas acerca da pessoa de Yeshua ou Jesus, embora hoje em dia se pretenda separar os dois personagens, nenhuma dessas pretensões, seja como Jesus ou como Yeshua, isso é aceito como fato. E, por extensão, no meio noético, no meio dos filhos de Noah, igualmente, porque somos monoteístas estritos. Não aceitamos a compreensão, ou não temos como relevante a compreensão de que Yeshua seria Mashiach. De fato, para o judaísmo isso é irrelevante. Tanto é que os judeus não debatem isso, justamente pelo fato de ser irrelevante. Nós, como defensores da ideia monoteísta estrita, absoluta, nós estamos alinhados com o povo de Israel nesse sentido. E todo e qualquer movimento que defenda, seja Yeshua, seja Jesus, como Messias, obviamente isso não é judaísmo. Isso não é judaísmo. Isso jamais será judaísmo. Seja pela Torá, seja pelo Tanar, seja pela tradição judaica e qualquer obra da tradição judaica que se possa citar, Gemara, Mishnah, Midrash, Zohar. Nenhuma dessas obras vai, de forma alguma, dar suporte à pessoa de Yeshua ou qualquer outra pessoa como Mashiach. Pelo simples fato de que Mashiach, para o povo judeu e para nós, Noahides, que somos alinhados ao pensamento judaico, simplesmente não cumpriu as obrigações, as leis, as profecias acerca do Mashiach de Israel. Ainda que se cite, compreendam, ainda que se cite passagens do Zohar, ainda que se citem Midrashim, Talmud, etc., é preciso que se entenda que essas citações, elas precisam ser contextualizadas
como foram feitas no debate que todos puderam acompanhar com uma outra entidade messiânica que agora deixa de ser messiânica, Baruch Hashem, Baruch Shemo, e passa então a caminhar, a trilhar no caminho do monoteísmo estrito, buscando então as raízes judaicas autênticas, o que é louvável na nossa opinião. Enfim, todos puderam acompanhar o debate que ocorreu em 2013. Não vou citar nomes, não vou citar nome de instituição, de pessoas, todos sabem muito bem do que eu estou falando. Essas pessoas, elas se convenceram, elas chegaram a uma conclusão lógica, evidente, natural, de que, se você olha para o mundo hoje, a esperança messiânica não se cumpriu. O que nós temos aqui, a esperança messiânica não se cumpriu. O que nós temos aqui, em termos de crença em Yeshua, é um resquício de um movimento heterodoxo que surgiu e que foi, digamos, exercendo a autoridade no mundo e se transforma no que nós chamamos hoje, no que nós conhecemos hoje como o sistema cristão. E a questão de judaizar esse aspecto da religião cristã, da questão de judaizar o aspecto da religião cristã, surge o moderno movimento messiânico. Que é assim relativamente moderno. Que é, na verdade, uma inovação, porque por quase 2000 anos não se ouviu falar de um tal Yeshua. Se ouviu falar de Jesus Cristo. Onde estava esse movimento por 2000 anos? Onde estaria os defensores da autêntica e definitiva fé no Messias, esses 2000 anos? Se não dentro das igrejas cristãs. Porém, no século XIX, surge um movimento messiânico a partir justamente de um movimento cristão, porque toda a base é cristã. A escritura usada no Novo Testamento, Brit Hadashah, ou qualquer nome que se dê, é uma escritura que está permeada com o pensamento romano, alinhada com o pensamento romano. Facilmente verificável. Não existe cacherização, não existe processo de cacherização de algo que começou como algo sectário. Algo sectário. Que foi uma dissidência, que foi uma apostasia, que foi uma heresia, considerado pelo judaísmo eternamente como uma heresia. Não há, obviamente, nenhum tipo de pretensão para que o judaísmo aceite esse caminho ou compreenda esse caminho como judaísmo. Isso jamais será judaísmo. Isso será apenas uma formulação embasada em costumes e tradições judaicas com uma teologia que não se enquadra em momento algum com a opinião dos sábios da abençoada memória, dos profetas, da Assembleia, voltando no tempo até Moshe Rabbeinu. E isso pareceu a essas pessoas que acabaram de concluir, que acabaram de chegar à conclusão final e definitiva que o Mashiach simplesmente não veio, que ainda está por vir. E muitas pessoas têm chegado a essa conclusão pelo simples e óbvio fato de que o mundo continua tal como ele sempre esteve, talvez até pior. Onde Yemot HaMashiach? Cadê? Não há. Onde terceiro Beit HaMikdash? Não há. Onde o retorno da Galut? Não há. Onde estamos na história, senhores? Onde estamos? Onde estamos? Estamos no limiar da era do Mashiach, porém, Mashiach simplesmente não veio. Por quê? Porque nenhum personagem, apenas o Yeshua, ou o Jesus Cristo do cristianismo tradicional, nenhuma pessoa na face da terra, na história,
cumpriu absolutamente nada daquilo que nós chamamos de obras do Mashiach. Em hipótese alguma. Porque estamos aqui, simplesmente, vivendo de mal a pior, as coisas indo, digamos, de uma forma cada vez mais complexa, mais difícil. A solução encontrada para isso, no momento em que o cristianismo mesmo percebeu, já sob a égide do poder romano, controle total do poder romano, era espiritualizar a coisa. Que o Mashiach era uma coisa espiritual. Que ele viria uma segunda vez para fazer a obra que ele não completou. Tão evidente é para o próprio sistema messiânico ou cristão, como queiram chamar, que Mashiach não veio ainda, que precisaram criar duas vindas para ele. Considerem, senhores, que Deus é esse, que Hashem não é, que Deus é esse, que precisa de duas chances, que precisa de uma segunda oportunidade, que precisa de uma segunda vez. Que Deus impotente é esse que precisa de uma segunda vez para realizar uma obra que deveria ter sido realizada segundo os preceitos tradicionais, deveria ter sido realizada segundo os preceitos tradicionais de uma única e só vez. Essa brecha, a partir dessa brecha, foi criada a ideia de uma segunda vida. Porque fica muito mais fácil racionalizar a coisa desta forma, por esse raciocínio. Ora, não deu da primeira, vamos criar uma segunda vinda. Simples assim. Ideia de gênio. Bingo! Todo mundo agora vai esperar a segunda vinda. E cria-se uma expectativa vazia, oca, uma expectativa sem fundamento em fatos, sem fundamento em lógica, sem fundamento em escritura, sem fundamento em tradição, sem fundamento em nada. Apenas na fé. Porém, advirto aos senhores e senhoras que fé não faz parte do pensamento judaico tradicional. Fé, pistis, o conceito, não tem nada a ver com emuná. Fé é algo que você não tem respaldo lógico. Fé contraria a razão, porque ela é, por natureza, contrária à razão. Se ele, Hashem, Akadosh Baruch Hu, quisesse que tivéssemos apenas fé, ele não nos teria dado livros, como nossos guias, como a nossa Torá, como nossos escritos proféticos. E a palavra de sabedoria derivada dos profetas, de abençoada memória, e dos grandes e ilustres tzadikim que ao longo do tempo conduziram o povo até o presente momento, aguardando sim a bem-aventurada Yemot HaMashiach, dias do Mashiach, porém sem jamais se deixarem levar por ilusões advindas de pensamentos humanos, criadas pela criatividade do homem, pura e simplesmente. Em momento algum, você pode pensar a pessoa de Yeshua como Messias pelo simples fato de que não existe um respaldo escriturístico para aquilo que ele falou. Se analisarmos a vida e as obras conforme, vejam bem, conforme está escrito no Novo Testamento, ou Brit Hadashah, ou como vocês queiram chamá-lo, se nós formos levar aquilo em conta, aquilo não tem absolutamente nada de judaico. Aquilo é muito fácil de mostrar que não tem nada de judaico. Há resquícios de uma ideia judaica. A base, o fundamento, na verdade, não tem nada de judaico. Muito pelo contrário. Nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos muito bem as fontes principais que deram um lastro para essa teologia hoje. Teologia essa, senhores,
que foi a causa das maiores desgraças imputadas ao povo judeu até os dias de hoje. É preciso que se entenda que foi sobre este nome, tanto mais original que vocês digam, que vocês chamem o nome, tanto mais está ligada à perseguição, aos pogroms, à destruição do povo judeu. Hashem não permita. Comemoramos Purim, justamente como uma vitória sobre os inimigos. E, na verdade, quando se estuda a Torá, Tanakh, a escritura, o contexto judaico, a tradição judaica em si, dentro do seu contexto, sem quaisquer resquícios romanos ou romanistas de cânon romano. Por quê? Sem resquícios. Aí nós chegamos à correta conclusão. Porém, os 27 livros que nós temos no cânon, no chamado Novo Testamento, no Brit Hadashah, eles todos, na verdade, formam uma lista dada, elaborada, criada e ratificada pelo sistema romanista. Pura e simplesmente. Não estava naquele momento em um concílio provincial da igreja, um concílio universal da igreja, lá há quase 1800 anos atrás, não estava um Rosh messiânico, ou estava? Será que havia um Rosh messiânico naquele concílio, nos concílios provinciais da igreja, nos concílios universais da igreja, que deliberaram o cânon do Novo Testamento? Não. Não estiveram. Mas estavam, sim, o quê? Bispos e padres. E a história é repleta de referências com relação a isso. Nós não tínhamos nenhum representante do movimento yeshuísta naquele momento. Ou tínhamos? A história não relata. Qual foi o bispo yeshuísta, ou missionário yeshuísta, ou rosh yeshuísta, que compilou a lista do Novo Testamento? Senhores, não foram padres, bispos e autoridades eclesiásticas da Igreja Imperial? Pois vejam, senhores, é exatamente sobre este lastro que repousa todo o edifício de qualquer tipo de vertente cristã ou derivada do cristianismo. Essa é a grande verdade histórica, comprovada por fatos, comprovada por N fontes disponíveis a qualquer pessoa que tenha acesso, digamos, a livros. Nós sabemos que hoje em dia a informação é algo fundamental. A informação, nós estamos na era da informação. Era da informação. Até pouco tempo atrás as pessoas podiam ser iludidas. Porque elas não que elas se deixassem iludir, mas elas eram induzidas ao erro. Hoje em dia não. Hoje em dia nós vivemos na era da informação. As pessoas têm informação na ponta dos dedos. Elas podem sim acessar a informação e ter informação até em tempo real. Porém, é preciso que se entenda que isso, de maneira alguma, deve tirar o ânimo das pessoas. Por mais que seja difícil, elas acham difícil o acesso à informação, elas não devem desistir de trilhar o caminho do conhecimento. Porque é só por meio do conhecimento, do estudo criterioso da Escritura, que você vai encontrar isso. Não há, obviamente, absolutamente nada que possa dar respaldo a esse tipo de situação. Fala-se muito hoje em dia em códigos da Bíblia. Senhores, eu quero alertá-los do seguinte: os códigos da Bíblia são, na verdade, questões elaboradas a partir de pessoas que estão muito interessadas em ler livros. Muito interessadas. Porque isso, historicamente, não é aceito pelo judaísmo como algo coerente. Há um código, sim, na Escritura. Há um código. Porém, esse código não é um código equidistante de letras. Esse código é um código inacessível para aqueles que não conhecem a língua original e o Peirush,
que é o Perush, nada mais é do que a exegese tradicional judaica elaborada em termos de leis e princípios de interpretação. Notoriamente, dezenas de princípios de interpretação. Por quê? Qualquer tipo de código, digamos, bíblico, onde eu possa trabalhar um texto, eu posso encontrar absolutamente tudo o que eu quiser encontrar. E vou encontrar. Vou encontrar por quê? Porque é algo aleatório. Não é algo científico, não é algo que realmente reflete coincidência. Então eu posso encontrar de tudo um pouco. E não é todo o edifício de qualquer tipo de vertente cristã ou derivada do cristianismo. Essa é a grande verdade. Histórica, comprovada por fatos, comprovada por N fontes disponíveis a qualquer pessoa que tenha acesso, digamos, a livros. Nós sabemos que hoje em dia a informação é algo fundamental. A informação, nós estamos na era da informação. Era da informação. Até pouco tempo atrás as pessoas podiam ser iludidas. Porque elas não que elas se deixassem iludir, mas elas eram induzidas ao erro. Hoje em dia não. Hoje em dia nós vivemos na era da informação. As pessoas têm informação na ponta dos dedos. Elas podem sim acessar a informação e ter informação até em tempo real. Porém, é preciso que se entenda que isso, de maneira alguma, deve tirar o ânimo das pessoas. Por mais que seja difícil, elas acham difícil o acesso à informação, elas não devem desistir de trilhar o caminho do conhecimento. Porque é só por meio do conhecimento, do estudo criterioso da Escritura que você vai encontrar isso. Não há, obviamente, absolutamente nada que possa dar respaldo a esse tipo de situação. Fala-se muito hoje em dia em códigos da Bíblia. Senhores, eu quero alertá-los do seguinte: os códigos da Bíblia são, na verdade, questões elaboradas a partir de pessoas que estão muito interessadas em ler livros. Muito interessadas. Porque isso, historicamente, não é aceito pelo judaísmo como algo coerente. Há um código, sim, na Escritura. Há um código. Porém, esse código não é um código equidistante de letras. Esse código é um código inacessível para aqueles que não conhecem a língua original e o Perush, que é o Perush nada mais é do que a exegese tradicional judaica elaborada em termos de leis e princípios de interpretação. Notoriamente, dezenas de princípios de interpretação. Por quê? Qualquer tipo de código que se... Exatamente, acabamos de ver a posição, como vocês estão vendo aí, a posição do senhor João Alves Correia. Mas queremos ressaltar aqui em nossa oportunidade algumas posições que eu percebi que logo de cara é um equívoco, para não dizer uma mentira. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que Jesus nunca foi a figura de Yeshua. Eu tenho e disponibilizo 2.000 páginas, exatamente 2.000 páginas para qualquer um que deseje pesquisar em uma profunda pesquisa, numa bibliografia riquíssima. Nós disponibilizamos para que o nosso querido ouvinte, o nosso querido telespectador, perceba claramente, prezados ouvintes, que a figura de Jesus e a figura de Yeshua são dois personagens distintos que existiram e é comprovado pela história. Por exemplo, nós citamos aqui exatamente de Spalding, Dicionário da Mitologia Oriental e Ocidental, falando exatamente de um ser cujo nome era Ieso,
o Deus do raio e do trovão, que foi absorvido posteriormente pelos romanos. Verifique, prezados ouvintes, que aqui são fontes, porque eu só falo com provas. Nós vamos citar outra fonte. O livro Poder Secreto de Armindo de Abreu também mostra a origem de Iesu lá na Babilônia Antiga. Cito outro livro, o livro exatamente de Zacarias Sittim. E é impressionante que o nosso opositor, o João Alves Corrêa, quando nós apresentamos prova, ele começa a desmentir as provas e dizer, não, essa prova Zacarias Sittim, os rabinos não aceitam, é um livro suspeito. Quer dizer, o que é prova que é para eles, que é prova contra nós, eles aceitam. Mas o que é prova a favor de nós, não, eles não aceitam. Gente, este livro é um best-seller. Na página exatamente 148, no livro de Zacarias Sittim. Exatamente ele cita, no entanto, não se sabe o avanço do norte. As subsequentes referências bíblicas no local chamado de Cristo, Crista de Zafon. Aí diz, o lugar secreto do norte, onde havia os cananitas e os fenícios, e o santuário do deus Haddad, filho caçula de Eliú, cujo nome era Ieshu. Aqui está, prezados ouvintes, algo que eu quero citar, porque eu só cito e cito a fonte. Dou e posso disponibilizar para quem quiser estas fontes. Por exemplo, José Jobson de Arruda, ele mostra claramente como o nome Ieshu passou para a língua egípcia. E da língua egípcia, exatamente da língua egípcia, era Isus, filho de Isis. Não existia S na época. E depois passou, prezados ouvintes, para a Grécia, porque a declinação de Zéfis, de onde veio a palavra Deus. Você pode perceber, prezados telespectadores, que até hoje o nosso oponente, ele convive com esta palavra Deus nos lábios dele. E você pode perceber que até hoje, prezados telespectadores, que eles, por incrível que pareça, transgridem a lei do Eterno em Vaikra, quando diz, não terás estes deuses nos vossos lábios, nem pronuncie em vossas bocas. Então quero deixar bem claro que exatamente lá na Grécia, na ilha Chipre, pessoalmente com a professora de história, o nome dela que chama-se Kiki Felicite. Gente, eu estive com ela pessoalmente. Ela pegou o livro dela e pegou cada letra grega, escrevendo em grego, e ela declinou, e ela disse, de Zéfis nasceu Ieshu, que em grego passou para Isus, que depois se transformou em Iesus. Exatamente, prezados ouvintes, aquele Deus da Babilônia que morreu, que ressuscitou no domingo, e que morreu, prezados telespectadores, numa sexta-feira da paixão. Eu tenho vasta literatura sobre isso, prezados ouvintes. Eu não consigo entender a memória dos indivíduos que acham que Yeshua é o mesmo Jesus. Isso é uma mentira que eu provo isso largamente. Eu dou de quadra, eu dou de 10-0. Eu tenho bastante bibliografia sobre isso. Isso é uma loucura. Jesus, ele existiu, prezados telespectadores. E Yeshua também existiu. Mas ambos existiram em lugares diferentes. O que aconteceu, prezados ouvintes, foi um sincretismo religioso. Isto sim, o que aconteceu foi um sincretismo. No ano 325, nós temos o documento, o Concílio de Nicéia, para agradar os bispos, eles pegaram do Oriente o nome Cresto, lá exatamente de onde surgiu, da Crista de Zafon, que era o nome do filho mais novo de Eliú. Daí, por isso que o José Jobson de Arruda, no livro História Universal, estou com o livro nas mãos, prezados ouvintes, ele fala que nos primeiros discípulos, os judeus, para mangarem dos talmidins de Yeshua, eles então começavam a tirar o Ain, que significa o olho. Então, se você tirar Yeshua e tirar o Ain, fica Yeshu, que significa o Messias cego. José Jobson de Arruda, ele retrata isso nas suas páginas do seu livro, História Universal, onde ele diz o seguinte, aqueles então, para denigrir, fazer rebaixar
os discípulos de Yeshua. Então ele começava a dizer, o adorador de Yeshua, o adorador de Yeshua. Você pode perceber, prezados telespectadores, que esses mangadores existiram desde as épocas antigas. Esses elementos que têm este coração mau, este ódio de Yeshua é impressionante. Mas eu quero aqui retratar, prezados ouvintes, aqui com clareza, aqui neste ponto, contra-argumentando o que vocês acabaram de ouvir, é que Yeshua nunca, prezados telespectadores, veio fundar a religião. Em hipótese alguma. E Yeshua, o princípio dele está escrito, inclusive, em Mateus 7, em Mateus exatamente 5, 17 e 18, quando diz, eu não vim para revogar a Torá, nem as Haftarot, eu vim para levá-los de volta a cumprir a Torá. Então, o objetivo de Yeshua, prezados telespectadores, era a techuvá, era o retorno. Não era criar nenhuma outra religião. Então, os Yehudim Notziri, em primeira fase, nunca foram cristãos. Eles não eram cristãos. Eles eram judeus no mais alto índice, no mais alto nível da palavra. Eles praticavam a Torá, eles eram dedicados à Torá simplesmente porque eles compreendiam as profecias em relação ao Mashiach e entendiam plenamente. Nós temos um exemplo técnico aqui está o livro principalmente do Poder Secreto e outras referências. Aqueles seres que foram mortos ali no Coliseu, quando Nero tocou fogo em Roma e colocou a culpa no suposto cristão. Mentira! Não foram cristãos! Ali eram judeus que foram mortos por cristãos. A historiamente, meus queridos, é este trauma, eu quero deixar isso bem claro aqui aos telespectadores, é este trauma, esta mentira que a ortodoxia moderna, eles pregam. Este trauma, esta angústia, porque eu sei que os judeus foram perseguidos durante milênios, mortos por cristãos, por Jesus Cristo, massacrados por Jesus, retirados por Jesus. E então, prezados ouvintes, este ódio, esta raiva que os judeus ortodoxos têm é porque eles não conseguem separar Yeshua de Jesus. E uma prova técnica, nós temos aqui uma prova temporal. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo que todo mundo sabe. É tão certo que eu estou dizendo que aqui temos uma prova que todo mundo sabe, as festas. De onde vem as festas que até hoje se guarda? De onde veio o Natal? De onde veio o Carnaval? De onde veio o Ano Novo? De onde veio a Páscoa? De onde veio a Páscoa? De onde veio o primeiro do ano, gente? De onde veio o Natal? Quem nasceu no Natal está lá, nos livros de história, 25 de dezembro, Jesus Cristo. Para vocês verem que isto veio antes de Yeshua. Está aqui uma prova técnica. Gente, no primeiro século, ali com os talmidins, nunca houve realmente Novo Testamento. Eu nunca aqui apoiei Novo Testamento e nunca tampouco houve a palavra expressão Brit Hadashah. Essas expressões são modernas. Foram usadas na Idade Média, mas a expressão que eu encontrei foi o que me ajudou nos primeiros dias da minha techuvá. Há 20 anos eu comecei a minha techuvá, sabe, telespectadores? E na minha techuvá, a primeira coisa que eu encontrei foi o livro de Geza Vermes, lá em Corã. Olha aqui que o meu oponente fala que os livros de Corã não têm valor histórico, não presta. Ele começa a desfazer a historicidade que dá respaldo ao judaísmo do primeiro século. Veja como ele é sagaz. É incrível. Converse com ele, veja que ele vai desfazer para você. Mas lá o livro de Geza Vermes, os livros publicados pelos Essênios por diversos autores, ali, prezados ouvintes, eu encontrei claramente Yeshua, o Mashiach, ali está a vida, o que aconteceu em relação àquele momento. Yeshua, prezados ouvintes, nada tem a ver. Foi isso que fortaleceu minha fé logo nos primeiros dias, porque encontrei uma das grandes bênçãos, das grandes provas, é o que nosso oponente diz, que não há respaldo no Talmud nem no Tanar. Então, por isso que eu digo, prezados telespectadores, que a Torá, por incrível que pareça, para poder entendê-la, é preciso que a pessoa adentre nos 4 níveis dela. Se você desconectar qualquer macho, qualquer homem, que desconectar o Peshá, o Remes, o Drachá e o Sod, que fazer a desconexão desses 4 níveis, de Moshe Rabbeinu,
de abençoada memória, prezados telespectadores, o nosso grande e amado Moshe, ele disse, foi mostrado pelo Eterno que esses 4 níveis estariam presentes na Torá. E todos os judeus sabem disso. Todos os judeus testemunham isso. Por exemplo, estes níveis são a formação de seu acróstico, chama Fares, a palavra pardes, que vem de pechar, remes, drache, só, de pechar simples, remes, parábola, drachar, uma pesquisa profunda, como nós estamos fazendo aqui, e um só de níveis de códigos. Veja aqui, prezados ouvintes, que eu quero mostrar aqui para vocês que os nossos rabinos, talmudista, os nossos rabinos, nossos sábios, por incrível que pareça, mesmo posteriormente, por exemplo, incluindo o Raban, o Rashi e muitos outros, falam em 2 Mashirim. Cada um deles cumpriria uma parte da missão do Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Você veja que são palavras que foram pronunciadas por rabinos. Dizer que Yeshua, presta atenção, prezados ouvintes, dizer que Yeshua é Yeshu, ou apontar como Jesus, é a maior ignorância de todos os tempos. Crer em uma vida dupla do Mashiach é, na verdade, uma crença judaica, prezados telespectadores. E eu vou citar aqui para vocês, só falo com prova. Por exemplo, nós temos aqui nas obras do famoso místico da Torá, Rabino Yitzhak Luria, o mais conhecido como Ari Hakadosh, de abençoada memória. Está escrito, prezados telespectadores, que antes que o Mashiach se revelar completamente, ele estaria oculto de maneira semelhante à de Moshe, quando ele subiu ao Monte Sinai para receber a Torá. O povo se iludiu ao pensar que ele havia morrido, mas na verdade ele estava vivo e mais tarde ele desceu e nos deu a Torá. E sobre o ocultamento do Mashiach, prezados ouvintes, por incrível que pareça, ele disse que ele vai se revelar. E aí nós lembramos quando lá em Zacarias 12:10, a palavra usada ali no aramaico, akarur, traspassados. Incrível, prezados telespectadores, como a ortodoxia moderna, ela burla textos para que as pessoas não enxerguem Mashiach. E eles estão dizendo que somos nós, estes rabinos que burlaram ou que nós burlamos. Você veja que é um jogo de empurra. Eles dizem que somos nós dizemos que foi ele. Aliás, quem está falando a verdade? Bem, uma prova disso, nós temos uma grande prova de que eles burlam e de que eles mentem. Por incrível que pareça, nós temos aqui a prova da tradução dos rolos do Mar Morto. No texto de Yeshayahu, exatamente onde diz, 53, onde diz, verso 11, e ele verá a luz, o resultado do trabalho árduo do seu ser, e ficará satisfeito, e por ser sua da'at, sua sabedoria, meu sadik, justificará a muitos, porque ele levará suas transgressões. Em Yeshayahu 53, 11, exatamente nós temos aqui as palavras, veja, prezados telespectadores, que ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a transgressão deles levará sobre si. Verifique que depois da palavra verá, a terceira palavra acima, deve ter outra palavra, exatamente aqui qualificando o que o servo sofredor viria. Aqui mostra que não estava se referindo ao povo de Israel, coisa nenhuma. O verso 11, percebemos que o verso 11, Massoreta, por exemplo, em um engenhoso trabalho de cortar e colar, eles retiraram a palavra que falta ali, a palavra or, porque os ortodoxos tiraram. Assim como eles fizeram lá com Acaru, assim como eles fizeram lá em Yeshayahu, na Bíblia Sefer, da editora Sefer, a Bíblia hebraica está lá, leia. Pega Isaías 53 para você ver como eles colocaram. E eis que o servo sofredor, ele levou a transgressão de muitos sobre seus ombros. Lá está o povo de Israel. Eles tendenciosamente, eles tendem a jogar para desviar a atenção exatamente do Mashiach. E ele verá o trabalho da sua alma incrível. Então eles tiraram a palavra luz. Aqui, pesados telespectadores, como vocês estão vendo, é incrível. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, prezados ouvintes, um exemplo, por exemplo, eles estão dizendo que não tem rabino, que nenhum desses rabinos que falaram isso, o João Alves Correia, ele fala o seguinte, que nenhum desses rabinos que falaram isso aceitaram Yeshua. Aí ele diz, cadê
Cadê que eles aceitaram? Eles falaram isso, mas não aceitaram Yeshua. Realmente, muitos deles não aceitaram. E eu concordo com João Alves Corrêa. Mas eu quero citar que existiu sim rabinos famosos que eu conheci como estudante. E eu fiz drachá. Nós temos aqui John Wolfe, que é um rabino tremendo, conhecido no meio histórico, que aceitou Yeshua. Eu tenho um rabino aqui, outro rabino, chamado Leopoldo Koh. O Leopoldo Koh, ele citou para todos a respeito da profecia de Daniel. E por incrível que pareça, Leopoldo, ele disse praticamente que no Talmud se proíbe, prezados ouvintes, no Talmud se proíbe, prezados ouvintes, estudar a Torá em relação ao livro de Daniel. Ali dentro do Talmud, prezados telespectadores, eles não deixam, em hipótese alguma, ninguém lê. Ninguém lê. Ele disse, eu tenho que quebrar esta maldição. E ele foi tentado, prezados telespectadores, exatamente a fazer esta leitura. Então ele começou a ler, prezados ouvintes, e ele começou a descobrir. E ele descobriu Yeshua. Está aqui um rabino famoso que descobriu Yeshua. Está aqui um rabino famoso que descobriu a pessoa do Mashiach. É incrível, prezados ouvintes, mas aqui nós temos rabinos que aceitaram sim. E ele falou a respeito do ciclo das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, prezado telespectador, só em si já é uma prova que é tremenda, porque ali não está ligado a calendário romano e nem tampouco a calendário judaico. Ali está ligado às 3 datas. No livro de Maxwell, que eu só falo aqui com prova, no livro de Maxwell, o livro de Daniel, um dos historiadores, ele disse o seguinte, que as 3 datas atribuída pelos medo-persas naquela época foi 445, 449 e 457. Estas 3 datas foram ortogadas. Se você colocar 70 semanas, um dia como o ano, Ezequiel 4, versículo 6, você então tem exatamente, prezados ouvintes, 70 anos. É incrível, o mesmo período que passou lá na Babilônia, o Eterno deu novamente 70 anos. Se você pegar 457, você vai achar exatamente o período das 62 mais 7 semanas, quando Jerusalém foi edificada. E na última semana, ali está, o Mashiach foi retirado. Na metade da semana, ele foi tirado, finalizando o fechamento do ciclo do ano 70, do período do ciclo dos 70. E Yeshua, ele deixou bem claro, por exemplo, o nosso oponente está dizendo aqui que não existe nenhuma coisa dentro do Sefer HaTeshuvah, que era assim que era chamado na época. Não existe nada que comprove que aqui é judaico e que é verdadeiro. Está aqui uma profecia que se cumpriu ao pé da letra. Está aqui uma profecia que foi fato, e contra fatos não há argumento. A profecia, exatamente, prezados ouvintes, é a profecia que Yeshua, ele disse o seguinte: e não ficará neste templo pedra sobre pedra que não seja derrubado. Exatamente na metade da semana, tanto da semana de anos, para se cumprir a profecia que Jerusalém seria destruída, os judeus seriam mortos e dispersos devido à sua rebelião contra Adonai. Sua rebelião contra Yud-He, Vav-He e o desprezo para com a Torá foram espalhados sobre toda a terra. Isto é fato, gente. Isso não é eu que estou dizendo não, minha gente. Gente, pare de ver o homem. Veja, isso é fato. E Yeshua falou, isso cumpriu. Pedra sobre pedra não ficou ali no templo. É incrível. Alguns dizem, mas o muro ficou. Gente, Yeshua falou do templo, do Beit HaMikdash. E Yeshua falou da Beit. Ele não falou do muro. É incrível como as pessoas distorcem. Aqueles que odeiam Yeshua, tudo para eles é motivo para esganar, como cachorro, como leões, como dragões que esganiçam. As pessoas que odeiam Yeshua sempre têm este espírito. É o mesmo espírito da época. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, vou aqui seguir rápido para mostrar para vocês que na metade da semana também, naquela metade da semana ele foi morto, às 3 horas da tarde, para se cumprir o que está em Crônicas. Está lá em Crônicas, o Yeshua, o sacerdote da 9ª hora. Incrível, ali está um pechá profético, um código dentro do pechá, incrível, sem nível mais alto, no nível simples, e está lá, e por incrível que pareça, lá fala, Yeshua fala, vocês que estiverem na Judéia, não fujam para os montes, quem tiver fora de Israel, não volte para Jerusalém, porque ela será destruída. Exatamente se cumpriu ao pé da letra, no ano 66, Céstio veio, e os discípulos receberam um sinal dentro do templo, e eles fugiram, e então veio
E eles destruíram completamente no ano 70 por Tito. É incrível, e os judeus se espalharam por todo o mundo. Por exemplo, o Talmud de Omar 5 afirma: sem sangue não há Yom Kippur. Em Hebreus 9, 22, está aqui. Aquilo que está ali no Talmud, que está em Vaikra, e ele está dizendo que não existe nada dentro do Sefer HaTeshuvah que confirme alguma coisa da Torá. Aqui está uma mentira. Existem muitas adulterações de padres, não deixo de dizer que existem, mas eu quero dizer para o meu opositor que existem verdades dentro da Sefer HaTeshuvah, existe. Por exemplo, aqui eu quero mostrar para vocês, prezados ouvintes, que o que está lá no Talmud, no próprio Tratado de Omar, 39ab, está descrito, olha que eu vou citar o que está no Talmud, logo depois da destruição do templo, logo depois da morte de Yeshua, logo depois o sacrifício cessou, exatamente como dizia o profeta Daniel. Vejam, gente, que isso se cumpriu ao pé da letra, gente. Gente, olha, abra os olhos. Vocês estão totalmente cegos e não conseguem abrir a alma. Verifique na história e veja se isso não se cumpriu. Isso não é questão de Robespierre ou João Alves, isso se cumpriu ao pé da letra depois da morte de Yeshua. Isso se cumpriu no mais alto nível da palavra. Verifique a história. Eu quero ver se algum rabino nega. Eles podem torcer, mas eles não podem negar a realidade, porque é fato, e contra fato no argumento. Logo depois que Yeshua morreu, cessou o sacrifício. E no próprio Talmud de Omar 39ab está dizendo, eu vou abrir aspas, hein? 40 anos antes da destruição do templo. Ou seja, 30, a época do ministério e a morte de Yeshua. Como Achã, segundo Isaías 53, 2, 11. Aí diz, a lâmpada ocidental da menorá do templo não mantinha mais sua luz. As portas do templo abriram-se sozinha. A sorte, a palavra Lashem, para o eterno, não tinha mais na mão direita, não vinha mais na mão direita do sumo sacerdote. A fita escarlate presa à entrada do templo, que sempre ficava branca em Yom Kippur, sobrenaturalmente, quando Elohim perdoava os pecados de Israel. Em Yom Kippur, não mais embranqueceu-se. Pouco tempo depois, o próprio Elohim permitiria a destruição da Beit Hamikdash, que nunca mais foi erguida. Evento esse previsto por Yeshua. Lá em Mateus 24, 1 a 2. Está aqui. Está aqui o que Yeshua disse e se cumpriu ao pé da letra. No Zohar, por exemplo, Shemot 8b, um livro sobre o misticismo judaico, encontramos descrito tais palavras, onde diz, ele levará uma vida normal no mundo, primeira vinda, e o espírito de Machia no Ganed celestial será concedido a ele. O espírito de Elohim estaria nele. Ele será escondido, ascendendo aos céus, sua ascensão. E só então será revelado e recebido por Israel. Exatamente é o que está descrito. E olharão para mim aqueles que acaru, aqueles que mataram. Está lá a palavra no original, para os judeus tirar os ortodoxos, para poder burlar a situação e ninguém conseguir ver a verdade. Porque a manifestação messiânica deveria se dar em duas vindas, em duas fases, prezados ouvintes. Nossos sábios, de abençoada memória, Baruch Hashem, explicam no Tratado Sanedrim 98a uma aparente contradição no texto de Daniel 7,13, quando diz, o homem pobre e aquele que é levado nas nuvens. O homem pobre, Zacarias 9,9. E o que é levado nas nuvens, Daniel 7,13. O homem pobre montado no jumento. Eles resolvem este caso afirmando que, se Israel for merecedor e tiver méritos, ele viria nas nuvens. Caso contrário, apareceria como um homem de dores, experimentado nos trabalhos e montado no jumentinho. Cumpriu-se Zacarias ao pé da letra. Eu não sei como é que essas pessoas não têm memória. Nessa situação, poderíamos dizer que a geração que recepcionou a Yeshua em sua primeira manifestação se enquadrava no primeiro caso. Isso devido, entre as outras coisas, à sua corrupção com o Império Romano, sendo apenas uma pequena parte merecedora de enxergá-lo, prezados ouvintes. Uma das provas do não merecimento daquela geração foi a destruição do templo. O Tratado de Omar 9b, do Talmud Bavli, nos diz, não foi a supremacia militar que ocasionou a destruição do templo.
mas sim o ódio gratuito, a lashon hará, pecados estes considerados pelos sábios como piores do que a idolatria, perversão sexual e derramamento de sangue inocente. Foi estes pecados que levou Israel a ser banido completamente devido ao ódio a lashon hará. Então citamos aqui, prezados telespectadores, rabinos que aceitaram Yeshua. E eu vou citar aqui, temos centenas de rabinos. Eu vou citar aqui alguns nomes. Por exemplo, rabino-chefe da região norte da Hungria, Isaac Leiterstein. Rabino Daniel Sion, rabino-chefe lá da Bulgária, da sinagoga. Rabino Israel Zoli, rabino-chefe lá de Roma. Rabino Shil Zlotovsk, lá da Rússia. Rabino Yeriel Tzivi, autor do Toledot Yeshua. Então, gente, aqui está algo que tem que as pessoas imaginar e pensar. Que o encontro com Yeshua é um encontro com Da'at. O homem tem que ter este nível, este fator de consciência elevado para poder compreender, como rabinos que não compreenderam. Eu vejo, eu entendo também o lado do nosso amigo querido aí, do João Alves Corrêa. Mas eu vejo que muitos rabinos também o aceitaram. Assim como ele não aceita, existem muitos. Quero também mostrar aqui, prezados ouvintes, que o Midrash Ikra Rabbah ainda fala de um conceito chamado de Kaparah Hador, citado inclusive pelo rabino Menachem Medesdedruk, comentarista da Torá, onde ele fala da Torá do Eterno. Editora Sefer fala sobre isso nesse livro, no que se refere ao capítulo 10 de Vaikra, que narra a morte dos filhos de Aharon, mostrando que a morte sim de um homem, ela também é levada para expiação pelo pecado. Eu quero mostrar que o conceito realmente existia. Agora, por que o Mashiach tinha que sofrer? Nós encontramos aqui um comentarista rabínico, o mesmo questionamento. Por quê? Pergunta ele. Porque precisa Mashiach, a pessoa que trará redenção ao mundo, suportar aflição e dor. Podemos entender que haja um período de aflição, dúvida antes disso. Talvez rejeição por parte de alguns é o que está acontecendo agora. A falta de vontade de aceitar o que a Torá diz ou não. Estamos ainda educados nos conceitos de Mashiach e redenção. Esta parte do processo podemos aceitar com relutância, porque o processo de redenção, de afastar a grande escuridão, começa com uma pequena luz. E aqui é que nós estamos nos esforçando. Olhar para nós e dizer que nós somos cristãos, que nós somos parte de Roma. Gente, isso é um crime. Nunca os judeus Not Siri foram cristãos. Nunca fizemos Novo Testamento podre. Quem realmente, os Talmidim fizeram Sefer HaTeshuvah e que depois foram adulterados, isso concordamos. Isso concordamos. Isso é um fato, prezados telespectadores. Mas eu quero deixar aqui bem claro, prezados ouvintes, por incrível que pareça aqui diante de vocês, entre outras situações, que eu quero mostrar aqui para vocês as muitas mentiras, as muitas situações em que o nosso querido opositor está dizendo. Eu vou citar uma das principais equívocos que ele cita. Por exemplo, ele diz que o movimento messiânico surgiu no século XVIII. Vocês estão vendo aí? Gente, é incrível. Este equívoco é incrível. Nós temos uma das grandes, magnífica presença de Yeshua naquela época. Foi uma pedra, a pedra da ressurreição. Esta pedra da ressurreição é incrível, está no Museu de Jerusalém. Por que os judeus colocaram lá no museu? Esta pedra é considerada misterioso pelos especialistas. Foi escrito com tinta em caracteres hebraicos e foi noticiada pelo Boston Herald. É chamada a Pedra de Gabriel, ou a Visão de Gabriel, segundo o professor Ada Yardeni, pelo fato de arcanjo aparecer como figura central. A pedra mede 1 metro de altura e foi descoberta no ano 2000 na margem oriental do Mar Morto por um beduíno da Jordânia. Análise da terra colada à pedra revelou uma composição química que só se encontra na região, prezado telespectador. O escrito tem 87 linhas e lá está especificamente, eu vou mostrar a parte que fala exatamente o que ele diz, porque os especialistas consideram a pedra de Gabriel um
pórtico que ajuda a entender as ideias daquela época. É incrível como as pessoas, interessante que esse documento, esta pedra, os ortodoxos estão dizendo, isso aqui é duvidoso, isso aqui não presta, quer dizer, tudo que é para nós, que prova que Yeshua é Mashiach, não presta. Só presta, gente, o que ele acha que presta. Entenderam, prezados telespectadores? É isto que me deixa doente. Eles dizem o que presta, eles têm as regras. Ó, isso aqui, o livro de Zacarias Siti não presta não, hein? Ó, código da Bíblia, ó, esse código da Bíblia tem até no livro de Tio Patinhas. Então eles começam a denegrir e dizer que Rabino pegou e fez isso. Gente, o método de gravar com tinta sobre a pedra e não entalhar como era costume é único. Nada se achou de semelhante na região do Mar Morto até o presente. A pedra de Gabriel está lá claramente quando diz exatamente o que está escrito sobre a ressurreição de Yeshua, quando diz, preste atenção, segundo ele, o texto profetiza a ressurreição do Messias. Nó baseia sua teoria na frase, após 3 dias tu viverás. E isto foi mostrado, inclusive, na National Geographic. E a polêmica continua até hoje, porque provas de todos os lados, mas não querem ver. O problema é que as pessoas não querem enxergar. Outro equívoco, eles dizem o seguinte, Yeshua é o mesmo Jesus. É outro equívoco tremendo. Outro equívoco que ele fala que nós não temos fundamento nenhum. Eu mostrei aqui para vocês, prezados telespectadores, que isso é mentira. O nosso fundamento tem sim. E tem rabinos que creram em Yeshua e que não creram. Até os que não creram falaram de um Mashiach sofredor. Outra coisa que eles dizem é que Jesus foi a causa da perseguição, sim. Jesus foi a causa da perseguição aos judeus e de mortes aos judeus, mas não Yeshua. Fazer uma assimilação, uma relativação entre Yeshua e Jesus foi uma obra do concílio de Niceia. E muito pelo contrário, eles mandaram matar os judeus Notziri. E eu posso mostrar para vocês, prezados ouvintes, exatamente pela minha própria experiência. Eu tive pessoalmente entrevistando tribos do Congo, Senegal, lá na França. Eu gastei dinheiro, fui 5 vezes a Israel, fui em sítios arqueológicos, aluguei casa em Jerusalém. Vocês aqui não estão falando com um homem leigo. Eu gastei dinheiro. E tive ali nas tribos do Congo e Senegal, conversando com pessoas que habitaram ali naquela região, lá na França. E entrevistei e eles me contaram que os jesuítas chegaram na região do Congo, porque eles sabiam que tinham pessoas naquela região, a tribo inteira, que pregava a Torá, pregava as mitzvot, os 613 mandamentos, e era um judeu legítimo, eram judeus verdadeiros, eram judeus que amavam a Torá, tinham os rolos da Torá. E eles nunca deixaram de ser judeu por isso. Mas eles tinham algo magnífico, eles aceitavam Yeshua. Eles faziam milagres, eles colocavam as mãos em mortos. Isso no ano de 1320, 1549. Eu tenho as datas aqui nas minhas mãos, está tudo gravado para esse pessoal. Porque eu só falo com provas. Aí a Igreja Católica começou a vir e disse, olha, se você não rejeitar este Yeshua e não aceitar o nosso Jesus, eu quero que vocês vejam gravado lá ela falando, se vocês não aceitarem o nosso Jesus, vocês serão mortos. E a Igreja Católica começou a matar. E aí transformou Senegal e Congo exatamente em católicos hoje. Foi isto que aconteceu, prezados ouvintes. E aqui está uma prova. E eu fui testemunha viva. Eu vi com os meus olhos. Quer dizer que o meu testemunho não vale, porque isso não está em livros. Imagine, o que é que mais vale? Algo pessoal que eu vivi ou livros? Muito mais algo pessoal, prezados telespectadores. Então, por exemplo, eles também dizem, a história está repleta a favor deles, e aí, quando fala a favor de nós, eles desprezam, prezados ouvintes. Outra coisa que eu ouvi da boca dele foi a respeito, a pergunta é, onde está estes judeus hoje? Onde está estes judeus hoje, os que aceitam Yeshua? Durante 2000 anos. E eu lhe respondo, querido, João Alves Corrêa, eu lhe respondo que o povo estava em 2 lugares. A maioria deles estavam na África. E a maioria deles estavam na floresta. E eu tenho documentos nisso. Está no meu livro Cristianismo, Sofisma Secular.
de 560 páginas, com uma riquíssima bibliografia, mostrando os judeus que aceitavam Yeshua dentro das montanhas, vivendo dentro das montanhas. Eu tenho todo o documentário, as mortes, a entrada das cidades, tudo devidamente bibliografado. Por incrível que pareça, tenho. Outra coisa que eles falam é a respeito do código da Torá. Eles dizem que o código da Torá é duvidoso. Eles dizem que o código da Torá não é verdadeiro, porque Rabino A, Rabino B, ele fala isso, fala aquilo, e que foi achado esse código em Tio Patinhas. Eu não vou longe não, Robespierre. Ele disse assim para mim, eu não vou longe não, Robespierre. Aqui, o Rabino fulano de tal, ele fez se eles pegarem esses códigos, eles podem achar tanto a favor que Yeshua é Mashiach, como que Yeshua não é Mashiach. Gente, para ele dizer isso, ele tem que fazer um estudo científico, publicar em livros. Falar de boca é fácil. Os americanos não falaram de boca, os americanos não falaram com Lashon Hará. Os americanos, eles falaram e fizeram a prova do teste. É este desafio que eu faço a João Alves Correia. É este desafio que eu desafiei a ele. João Alves, faça um estudo científico e me prove que os códigos são mentirosos. Se você provar, eu passo para o seu lado. E você ganha esse debate. Aí ele disse, eu não vou longe não. Mas não me provou nada. Falou de boca. Falou só de boca. Agora, cadê a prova científica? Agora os americanos fizeram. Eu vou mostrar aqui para vocês. A pesquisa através do governo executado pela CIA em 1994 foi publicada pela revista Statistics Science, uma revista matemática, publicou a reportagem número 3, volume 9, intitulado Sequência de Letras Equidistante, onde mostra, prezados ouvintes, que na reportagem, no setor de criptologia, para análise na sala de Harold Gans, criptógrafo da Agência de Segurança Nacional, a pesquisa e análise na sequência de letras equidistantes durou, sabe quantos dias, prezados ouvintes? 19 dias, numa velocidade 1 terabyte. Eu quero que rabinos que estão dizendo que é mentira o código, que sai em Tio Patinhas, eu quero que eles façam esse estudo. E não façam estudo de boca. Boca é fácil. Agora, provar é difícil. Os americanos fizeram isso. E então, gente, agentes do governo aconselhou que era uma perda de tempo. Olha, esse negócio de código de Bíblia, que isso aqui é verdade, isso é mentira. Pois achavam que isso era uma mera coincidência. Então eles gastaram, prezados telespectadores, 8 milhões de dólares. E os computadores, os mais potentes do mundo, calculou durante quase 20 dias. Sem parar. E os valores foram surpreendentes. Eu vou colocar aqui. Aproximadamente, no que eu vi, era de 2 para 2 bilhões. Ou seja, a probabilidade dos códigos da Bíblia ser mentirosos é simplesmente 2. E a probabilidade de não ser mentiroso é de 2 bilhões. Quem deu isso não foi João Alves Correia. Não foi o rabino que falou que no Tio Patinhas ele conseguia ver algo que prova que Yeshua não é e que não é. Cadê o estudo? Cadê a prova? Cadê a tabela radômica? Porque isso foi notificado por grandes rabinos. Então todos esses rabinos foram mentirosos. Eu vou citar os rabinos que estudavam os códigos da Bíblia, que é o nível Sod. Um deles foi Hillel, logo naquela época de Shaul, no 1º século. O outro foi um grande homem, um matemático, que passou a vida toda estudando os códigos da Bíblia, é o Isaac Newton. E isto é vastamente mostrado na história. Outro homem que é incrível é o Eisma, que mais teve, baseado em estudo de outros rabinos, eles mais avançaram no conceito de entender os códigos dentro da Torá. Incrível. O Eisma é aquele cara da lista de Schindler, o rabino da lista de Schindler. E eu posso dizer diante do Eterno, o Eisma é um rabino de abençoada memória. E esse rabino descobriu surpreendentes códigos lá dentro. Quer dizer que esse homem também está errado? Que os nossos rabinos de abençoada memória também estão errados, que descobriram? Contra os rabinos que disseram, não, isso é mentira. Gente, o problema é Yeshua. Eles não querem ver Yeshua. Eles não querem aceitar Yeshua, porque lá está exatamente Daniel 7, 13 e 14. Aquele que vem das nuvens do céu está lá em códigos, Yeshua. Está lá aquele que seria vendido por 30 moedas, Yeshua. Tudo na Taná, hein, gente? Tudo na Torá. Está lá escrito, gente, lá em Eshayahu 53, Yeshua Shemi. Yeshua é o meu nome, tudo em código, gente.
está em toda a Torá, aquele que derramou seu sangue, aquele que levou o homem para ter chuva, tudo em código. Não estou falando aqui já de peixar, não. Estou falando aqui de códigos que está lá escrito. E Yeshua, aquele que é Yud Re, Vav Re, e Yeshua. Então, prezados telespectadores, eu aqui deixo bem claro sobre os códigos. Se João Alves Corrêa me provar, através de um estudo científico, devidamente científico, como fez a CIA, aí sim eu dobro a cabeça. Aí sim eu dobro a cabeça, porque para me provar, ele tem que ir na Statistical Science, para ver as probabilidades matemáticas. Isso tem que ser feito através de computadores.